Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo se haverá uma segunda chance ou não depois do arrebatamento da igreja. Porque isto tem sido uma tragédia dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja. E eu estou ouvindo repetir este tipo de coisa há mais de 60 anos. E isso não tem base bíblica. Eu fui dormir muitas vezes assustado com esta ideia, porque eles não cessavam de me atormentar. Que depois do arrebatamento da igreja, não havia mais salvação. Ou a pessoa teria que perder a vida, perder o pescoço, ou ia para o inferno. Mas a Bíblia diz diferente. E estas pessoas que vêm falando isto há mais de 60 anos, eu educadamente, como irmãos em Cristo, desafio a todos vocês, em todas as partes do mundo, em todos os continentes, em todas as igrejas e em todos os idiomas que vocês quiserem, eu vou provar pela palavra do Senhor que depois da volta de Jesus haverá salvação. Vamos iniciar então. Para começo do que eu vou dizer, a Bíblia é muito clara que nenhum profeta viu a igreja. Nem Daniel, nem Isaías, nem Zacarias, nem Malaquias. Ninguém viu a igreja. Então eles não podiam falar sobre a igreja porque eles não sabiam. Alguns deles viram a glória da igreja, só o refugio da igreja, mas não sabiam que a igreja ia existir. Então eles não podiam falar. Vocês entendem? Sempre que alguém diz, mas no Velho Testamento não tem nada com a igreja. Não, em absoluto. A lei e os profetas duraram até João. Vou dizer o meu segundo ponto. Jesus nunca falou para a igreja enquanto estava na terra. Pastores, ensinadores, tenham paciência. Jesus, o tempo que estava na terra, falou com os judeus. Tudo que Jesus falou, ele se dirigiu aos judeus e nunca à igreja. Nunca. Em absoluto. Porque a igreja ainda não existia. Como é que a pessoa vai lançar um livro de conserto ou um manual de um equipamento se o equipamento ainda não existe? Tenha paciência. Isso é uma tolice das maiores que se pode imaginar. Então, Jesus nunca falou para a igreja. Vamos andar um pouquinho adiante. O apóstolo Paulo foi o homem que teve a revelação sobre o rapto da igreja. Vou repetir. O apóstolo Paulo, ele teve a revelação sobre o rapto da igreja. E ele ensina em Tessalonicenses como será o rapto da igreja. Ele fala assim, ante a última trombeta. A última trombeta não é a trombeta de Apocalipse. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu isto lá nos anos 60 e 70. Antes do ano 70. E o Apocalipse foi escrito nos anos 90. Então, ele não poderia prever esse tipo de coisa. Não. É rapto da igreja. Então, vamos caminhar um pouco para a frente.
meu ensino sobre o rapto da igreja e a volta de Jesus tem sido muito confundido, muito misturado. O rapto da igreja tem a ver com os que creem em Jesus, que pertencem à sua igreja. Não é uma coisa para todos. É aqueles que estão preparados para as bodas do Cordeiro. Agora, Mateus 24 e 25, a Bíblia fala claramente sobre o que vai acontecer depois do rapto da igreja se efetuar. Então, vou ler aqui um pouco no capítulo 24, que já está dentro da grande tribulação. Não é antes, está dentro da grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, que diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ora, se o arrebatamento da igreja é num abrir e fechar de olhos, como é que Jesus manda a pessoa fugir para os montes? É para os judeus que não subiram no arrebatamento da igreja, porque eles não creem em Jesus. Suas vidas não estavam preparadas. Aí eu vou mostrar na palavra que existe uma segunda chance. Não que eu queira que a pessoa permaneça no pecado. Não. Nós somos bem-aventurados se nós entrarmos na eternidade pelas portas. Vou indo mais um pouquinho para frente, porque este vídeo é dedicado à nossa irmã Maria Luísa Silva, que está sofrendo muito com esse tipo de assunto. Vamos então para frente. E quem estiver sob o telhado, não deixa tirar alguma coisa da sua casa. Novamente, num abrir e fechar de olhos, Jesus não estaria falando uma coisa que diz coisa com coisa aqui. É claro que é sobre a sua vinda, que ocorrerá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos, mas ai das grávidas, das que amamentaram naqueles dias. Claro que uma grávida tem dificuldade de andar, de se esconder, de fugir para os montes. Claro. E das que amamentam? Claro que tem dificuldade. Há ensinadores que dizem: as grávidas são igrejas que produziram doutrinas erradas. Não, é para andar. O verbo aqui é fugir, é andar. Vamos em frente. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Fuga! Não aconteça no inverno, porque é muito ruim de caminhar no inverno, e nem no sábado, que não podia andar mais do que 1.600 metros. Então, Mateus 24 e Mateus 25 já está dentro da grande tribulação. Agora, aconteceu um caso aqui na América que foi até engraçado. Eu digo engraçado e vergonhoso, porque aqui os repórteres, eles vão à faculdade, eles se formam. Muitos deles são pastores, são ensinadores de Bíblia. Tem irmãos que são pastores, tem tios, tem na família gente que conhece Bíblia. Então eles fizeram uma pesquisa com esses líderes de televisão. E a todos eles perguntaram a mesma pergunta: quem será o anticristo? Entre Benihim e muitos outros, o anticristo será um líder mundial. Aí perguntava o outro: quem será o anticristo?
o anticristo será um líder mundial. E um por um só tinha essa resposta. Puro engano! Não sabe o que estão falando. O anticristo não será um líder mundial, porque todos que tentaram antes fracassaram. E o anticristo, segundo a palavra que está aqui, será muitíssimo resistido, muitíssimo combatido e até morrerá e será sepultado sem honras militares. É o que diz a palavra. Como que o anticristo vai contactar todo ser humano na Terra? Aí a pessoa diz, a internet. Ô, meu irmão, não abuse do meu raciocínio. Ainda hoje no mundo existe muitas e muitas ilhas no Atlântico, no Pacífico, que eles não sabem que existiu guerras mundiais, que existe telefone, que existe televisão, não sabem nada disso. E como é que você vem me dizer que vai ser através da internet? Se Deus, Jesus, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, apóstolos, discípulos, igreja, não conseguiram em 2000 anos contactar todo homem sobre a face da terra, como é que o anticristo vai conseguir em 3 anos e meio? Isso é que eu digo, é uma tristeza, a falta de raciocínio. Nossa irmã, que está sofrendo muitíssimo com isso, nossa irmã Maria Luísa da Silva. Espero que este vídeo vá lhe ajudar, irmã. Então é impossível que o anticristo consiga contactar todo homem, porque ele vai enfrentar laços de amizade, laços de família. Vai enfrentar. E ele não terá tempo, porque o tempo do anticristo será dedicado às guerras, porque ele será resistido. Agora, entra-se na grande tribulação. Vamos ver o que acontece na grande tribulação. O anticristo tenta o domínio mundial, mas não consegue. Claro que ele não consegue. Então, depois de 7 anos nas bodas do Cordeiro, vem Jesus Cristo num cavalo branco, capítulo 19, versículo 11. Não é o cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 11, vem Jesus Cristo com seus exércitos, seus anjos e a igreja para combater o anticristo. E pessoas dizem, esses pastores, eu não sei o que acontece com eles, que não querem estudar. Eles dizem que Jesus Cristo arrebatou a igreja, só tem 2 saídas. Ou você dá a sua vida em resgate à sua alma, ou você será selado e lançado no inferno. Só tem 2 alternativas. Isto é uma pobreza muito grande. Pastor, abra os olhos, abra os ouvidos para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o anticristo entrará no Egito. Ele entrará no Egito. Então, se ele entrará no Egito, segundo o ensino de vocês, ou a pessoa morre, ou aceita o sinal da besta. Mas não acontece isto, porque a palavra do Senhor diz que os egípcios estarão trazendo o louvor a Deus no milênio, trazendo presentes a Deus no milênio. E como é que isso pode acontecer? Ora, meus queridos irmãos, Deus
na sua bondade, ele vai permitir que os egípcios que estão aqui entrarão no milênio. Porque depois de Apocalipse 19, versículo 11, começa a grande batalha do Armagedon, que vai durar um dia. Um dia. Depois haverá o julgamento das nações. O julgamento das nações não são julgamento de pessoas, julgamento de nações. Não vai se julgar o homem porque adulterou, porque roubou. Não. Ele está sobre a terra. E os culpados serão os bodes. E os não culpados serão as ovelhas. Ah, mas não, espera aqui. Eles não subiram no arrebatamento da igreja. Eles não subiram e serão absolvidos por Jesus Cristo. Porque o assunto é julgamento das nações. E os egípcios encontramos no milênio, louvando ao Senhor. E agora? Tem um pastor aqui na América que ele está muito irritado comigo porque eu falei isso. E ele ficou muito irritado. Mas ele não tem coragem de se aproximar de mim e dizer, não, nós vamos discutir esta matéria. E como ele está há anos assim se escondendo, eu vou na cidade dele e dizer, meu amado irmão, nós vamos discutir este assunto aos olhos da Bíblia, ao que está escrito, porque o que manda são registros, não é o que eu acho. Se os egípcios que não aceitaram Jesus, que não subiram no arrebatamento da igreja, eles entrarão no milênio. E a palavra do Senhor diz que 10 homens segurarão no vestido de um judeu e pedirá para que o judeu os leve a Jesus Cristo, a Deus, para que Deus ensine a eles a palavra. Eu até vou ler aqui Zacarias, no último livro de Zacarias, ou melhor, no último capítulo de Zacarias, que é o capítulo 14, diz assim, a partir do versículo 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Está aqui. São pessoas que ainda não conhecem Deus. Eles serão evangelizados no milênio. E, prosseguindo, vamos ver o que diz a palavra. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Pessoas virão para Jerusalém, porque Deus estará em Jerusalém. Agora, pastor, faça-me um grande favor. Não diga ao povo que não haverá uma outra chance, porque a Bíblia mostra que os egípcios que não subirem, não é só os egípcios, eu estou citando só uma nação, mas a Bíblia diz nações. Eles irão no milênio se apresentar a Deus. Faça-me um favor. O anticristo entrou dentro do país deles e eles escaparam.
Os judeus que também serão invadidos pelo anticristo fugirão, porque Jesus disse para fugir. Fugir para quê, pastor? Para ser marcado pelo sinal da besta? Faça-me um favor. Vocês atormentam o povo de Deus com esse tipo de mensagem. Então, eu não quero magoar o coração de ninguém, porque há muitos pastores sérios que oram, derramam suas lágrimas no chão pela igreja. Eu acho isso de suma importância. Mas vamos ler mais a palavra e vamos ganhar as almas pelo amor, não pelo temor, não pelo tormento que vem com esse tipo de mensagem. Conforme eu disse no início, sem querer provocar quem quer que seja, isso que eu estou falando aqui, eu desafio todos os ensinadores do mundo. Eu aceito o desafio. Aonde vocês quiserem. Porque isso já foi longe demais. Isto já foi longe demais. Eu dedico este vídeo à nossa irmã Maria Luísa Silva, que acabou agora de me mandar um comentário. Deus abençoe você, minha irmã. Veja este vídeo muitas outras vezes, não só uma vez, para você entender melhor. E aos pastores que me ouviram, eu falo com vocês com amor no meu coração. Eu só combato o erro. Eu só combato o diabo. Eu não combato os servos de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês entendam o meu posicionamento. Muito obrigado, que o Senhor esteja convosco, não só hoje, mas sempre. Amém e amém.